noite, está no ar a partir de agora o Jornal da Jota. E o motorista que deixa a capital paulista nesta sexta-feira encontra lentidão em algumas rodovias. A rodovia Castelo Branco apresentava maiores problemas por volta das 11 horas e 50 minutos, com 63 quilômetros de lentidão. A rodovia dos Bandeirantes, no sentido interior, começou amanhã desta sexta-feira com 62 quilômetros de tráfego intenso, mas perto do meio-dia tinha 46 quilômetros de filas. Na rodovia Regis Bittencourt, o tráfego é lento do quilômetro 307 ao quilômetro 345, na Serra do Cafezal, em direção ao Paraná, por causa do excesso de veículos. Já a rodovia dos Imigrantes, sentido litoral, apresenta congestionamento do quilômetro 40 ao quilômetro 43, na Padre Manuel da Nóbrega. A lentidão no sentido Praia Grande vai do quilômetro 276 ao quilômetro 282. Já na rodovia Anchieta, o tráfego normalizou no final da manhã desta sexta-feira, em função da baixa visibilidade e também da forte neblina. Foi implantada a Operação Comboio nas praças de pedágio da via Anchieta e Imigrantes, segundo a Ecovias, responsável pela administração da rodovia. Nós vamos acompanhar agora uma reportagem feita hoje pela manhã que mostra o caos no trânsito. São Paulo para o interior, muita paciência, o motorista já enfrenta congestionamento. Essas são imagens da rodovia Castelo Branco, gravadas agora há pouco. A situação é difícil na altura do pedágio, ainda na Grande São Paulo, lado esquerdo do vídeo. Segundo a Vioeste, empresa que administra a estrada, o tráfego é lento do quilômetro 15 ao 29 e também do 52 ao 79 na pista expressa. O motorista, claro, deve ter muita paciência. Estão previstos cerca de 638 mil carros na Castelo Branco e também na Raposo Tavares, que é administrada pela mesma empresa. Pois é, céu azul e trânsito livre. Boa notícia nesse feriadão da Páscoa, né? Aqui no começo da rodovia dos Imigrantes, você vê agora que a visibilidade é boa e o caminho também é muito bom para o paulistano que segue em direção à Baixada Santista. De acordo com a empresa que administra o sistema Anchieta Imigrantes, quase 200 mil veículos já desceram a serra em direção ao litoral. Mas a previsão é ainda maior, 365 mil carros devem passar aqui pelas rodovias. Até às 6 da tarde o movimento vai ficar intenso. E olha, para aproveitar a praia tem que ser hoje e amanhã, porque no domingo e na segunda o tempo pode mudar. Mesmo assim, as temperaturas não caem muito não. A máxima prevista para esse feriadão é de... Ele está sobrevoando a ponte Rio-Niterói. A expectativa é de que 180 mil veículos deixem o rio em direção à região dos lagos. Para dar conta do movimento, foi montado um esquema especial com viaturas de inspeção, guinchos e também ambulâncias. A imagem do nosso helicóptero, bastante congestionado o trânsito aí, né, para a região dos lagos do Rio de Janeiro, Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio. O povo brasileiro saindo para curtir o feriadão. Neste momento, a rodovia dos Imigrantes tem 6 quilômetros de congestionamento aqui no trecho de Planalto, na chegada ao pedágio. Já pela rodovia Anchieta, o trânsito é bom. Portanto, a melhor escolha para o motorista que vai deixar sua casa rumo ao litoral sul de São Paulo neste momento é seguir pela rodovia Anchieta. A concessionária Ecovias tem nesse momento o sistema 7x3, ou seja, as duas pistas da Anchieta e uma das pistas da Imigrantes sentido ao litoral, e uma das pistas da Imigrantes é para quem vem do litoral para a capital paulista. A expectativa é que até 365 mil veículos deixem a capital e as outras cidades do estado rumo ao litoral sul de São Paulo. Pela contagem da Ecovias, até o momento 123 mil já utilizaram o sistema Anchieta Imigrantes. Portanto, a dica que fica para o motorista neste momento, que vai para o litoral de São Paulo, é seguir pela rodovia Anchieta, já que a Imigrantes tem 6 quilômetros de lentidão. Realmente, esse feriadão promete, hein? Mas se você conseguiu chegar ao seu destino, tá tudo bem, tá assistindo aí ao Jornal da Jota. Nós vamos estar atualizando as informações do trânsito por meio da nossa página no Facebook. Acesse e fique bem informado.
E nós falamos agora sobre a morte do escritor colombiano, do grande escritor colombiano Gabriel García Márquez, vencedor do Nobel da Paz de Literatura, que morreu ontem, aos 87 anos, no México. A família do escritor anunciou que o corpo dele será cremado. Nós vamos acompanhar agora um pouco, apenas uma pequena parte, um resumo da história desse grande gênio que nos deixou ontem. Apenas a família e amigos de Gabriel García Márquez participaram do velório do autor de 100 anos de solidão. García Márquez morreu ontem à tarde em sua casa no número 144 da Rua Fuego, na Cidade do México. A família decidiu que a cerimônia de cremação também vai ser privada e que será na capital mexicana, onde o escritor colombiano viveu por mais de 3 décadas. Leitores e fãs vão poder homenageá-lo numa cerimônia pública marcada para segunda-feira, às 4 da tarde, no Palácio de Belas Artes. Na Colômbia, Gabo foi homenageado com noites de vigília. O presidente Juan Manuel Santos decretou luto oficial por 3 dias e pediu que as bandeiras colombianas fossem colocadas a meio mastro. Como era conhecido, fez fama e fortuna contando a estranha realidade latino-americana em textos carregados de fantasia. Sua infância vivida na pequena Aracataca, no nordeste da Colômbia, era a fonte de suas maiores obras. As histórias do avô, herói militar, e os causos contados pela avó se implantaram na memória do escritor, a tal ponto que ele costumava dizer que nada de novo aconteceu na vida dele depois desses primeiros anos no interior da Colômbia. A carreira jurídica sonhada pelos pais não convenceu Gabo. Preferiu a vida de repórter, mais próxima das noitadas e da poesia. Depois de 20 anos de jornalismo e literatura, García Márquez juntou forças para escrever sua grande obra, 100 anos de solidão. Trancou-se em casa durante 1 ano e meio para produzir o livro, que conta a saga de uma família espelhada nos antepassados do próprio escritor. O esforço literário só não foi menor do que as acrobacias financeiras da mulher dele, nesse tempo de vacas magras. Sem dinheiro nem para pagar os 6 maços de cigarro que o marido consumia por dia, Mercedes empenhou até os móveis da casa. No final, rejeitado por várias editoras, García Márquez teve de despachar seus originais para a Argentina. Somente lá, a obra, que venderia milhões de exemplares, encontrou alguém disposto a publicá-la. O mestre do chamado realismo fantástico escreveu muito e escreveu bem. Aos poucos voltou seus livros para a realidade. Criou 42. Logo depois de Gabriel García Márquez lançar este livro, Crônica de uma Morte Anunciada, ele foi processado por um colombiano como ele. O homem dizia que o escritor havia usado a história da vida dele ilegalmente, exigindo indenização em dinheiro e também a inclusão do seu nome como coautor nas futuras edições. Gabo admitia ter usado a história do homem como inspiração, mas dizia que a obra era totalmente original e não devia nada à história do queixoso. Entrou na justiça e durante 17 anos lutou pelos seus direitos. No final, ganhou a causa. O juiz disse que ele não devia nem um tostão ao queixoso e muito menos deveria incluir o seu nome como coautor. Afinal, disse a sentença, o homem não conseguiria contar a sua própria história de vida com a mesma originalidade e a qualidade literária de García Márquez. Dizia que a metamorfose de Franz Kafka mudou sua vida e reconhecia como heróis os também escritores Ernest Hemingway e William Faulkner, além de Fidel Castro. As simpatias do colombiano pelo poder atraíam críticas. A saúde de García Márquez criava problemas há algum tempo. Em 99, ele recebeu o diagnóstico de câncer linfático. Há 2 anos, o irmão do escritor revelou ao mundo que o Nobel de Literatura sofria de algum tipo de demência. Talvez por isso, Gabo não publicou mais ficção. Apenas uma coletânea de discursos 2 anos atrás. Foi preso na tarde desta sexta-feira o líder da greve da Polícia Militar na Bahia, Marco Prisco. De acordo com informações do Ministério Público Federal, o pedido de prisão preventiva ajuizado pelo órgão foi concedido pela Justiça Federal na última terça-feira. E a prisão foi realizada na tarde desta sexta-feira
pela Polícia Federal. Prisco, que é vereador e diretor-geral da Associação de Policiais e Bombeiros e de seus familiares do estado da Bahia, a ASPRA, é processado pelo Ministério Público Federal por crime político grave e qualquer recurso contra a prisão dele só poderá ser ajuizado no Supremo Tribunal Federal. E um terremoto de 7,2 graus de magnitude atingiu a região de Acapulco, no México, nesta sexta-feira. O terremoto de 7,2 graus de magnitude, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, foi registrado às 9 horas e 28 minutos, horário local, e 11 horas e 28 minutos, horário de Brasília, desta sexta-feira, no estado de Guerrero, ao norte de Acapulco, no México. Ainda não há relatos sobre vítimas. E 12 pessoas que estavam escalando o Monte Everest morreram hoje por causa de uma avalanche. 5 pessoas estão desaparecidas e 3 ficaram feridas. Os guias locais sempre sobem a montanha na frente dos alpinistas para abrir o caminho, colocar cordas e preparar os acampamentos. O Everest é a montanha mais alta do mundo e esse acidente foi o que matou o maior número de pessoas lá. Nós falamos agora das homenagens e festejos da Sexta-feira da Paixão. Em Jerusalém, milhares de peregrinos relembraram hoje a crucificação de Jesus Cristo na Vila Dolorosa. A multidão tomou a Via Dolorosa na Cidade Velha. Segundo a tradição cristã, foi por este caminho que Jesus andou com a cruz, desde o local onde foi condenado à morte até onde foi crucificado 2000 anos atrás. Em alguns momentos, as pessoas param para rezar nos pontos mais importantes do caminho, que termina na Igreja do Santo Sepulcro, onde Jesus foi crucificado. E nós falamos agora sobre o caso que chocou o país. Vamos falar sobre a morte do menino Bernardo, no Rio Grande do Sul. A avó do menino, de apenas 11 anos, já havia denunciado à justiça a madrasta da criança por tentar asfixiar o neto. E também famílias que conviviam com o Bernardo disseram à nossa equipe de reportagem que o pai era muito ausente e que o menino buscava carinho e amor em outras famílias. A professora Simone guarda com carinho as lembranças deixadas por Bernardo. Ele era um dos melhores amigos do filho dela. Neste vídeo, os dois brincam no computador. Foi na casa desse amigo que o pai de Bernardo disse que o menino ia passar o fim de semana quando sumiu. O pai era ausente, nunca ia buscar o menino. Ele só apareceu na casa da família quando Bernardo desapareceu. Surpreendeu o fato dele ter vindo buscar. Acho que foi aí a primeira, digamos, falha deles, porque ele nunca vinha buscar. A casa da família Petri era a segunda casa de Bernardo em Três Passos, o maior refúgio do menino. Aqui ele tinha um quarto e até um armário com roupas. Ju e Carlos conheceram Bernardo ainda bebê, quando eram vizinhos dos pais do garoto. No ano passado, o menino ficou mais com eles do que com o pai. Nós acolhemos ele como se fosse um filho nosso. Em Santa Maria, onde mora a avó materna de Bernardo, o advogado dela divulgou um e-mail que enviou em novembro do ano passado ao Conselho Tutelar. Ele avisava que a sua cliente recebeu por telefone uma denúncia de que o neto estaria andando pela rua, abandonado, e que a madrasta teria tentado asfixiar Bernardo. Nós tínhamos apenas alegações. Essas alegações nós passamos para os órgãos e nunca recebemos retorno, nunca. A gente tinha conhecimento de que o Conselho Tutelar estava agindo devido ao abandono do guri, esse descaso, vamos dizer assim, esse abandono afetivo. Isso que tinha. Isso não é motivo para a gente agir. O guri nunca teve um relato de agressão física. E nunca teve até então, porque depois eu tive confirmações de agressão física. Até então, é que ele vai matar a criança, ou que vai matar, ou que vão fazer alguma coisa dessa. Então assim, ó, o judiciário não tem culpa disso. O menino de 12 anos, identificado como Anderson Lima, baleado durante uma ação policial na favela de Antares, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio, morreu na noite desta quinta-feira. O garoto foi atingido na perna e estava internado em estado gravíssimo no Hospital Municipal Pedro II.
A morte dele foi confirmada nesta sexta-feira pela Polícia Militar. A Justiça dos Estados Unidos determinou o congelamento dos bens do grupo Telex Free, acusado pelas autoridades norte-americanas de promover um esquema de pirâmide financeira. Um comunicado divulgado nesta quinta-feira informou que o congelamento de bens atinge milhões de dólares e foi determinado pela Justiça na última quarta-feira para evitar a perda de recursos de investidores. E vamos continuando com as informações desta sexta-feira do Jornal da Jota. E antes de encerrarmos esta edição do Jornal da Jota, você não pode perder a nossa edição deste sábado. Nós vamos mostrar o lançamento da nossa programação 2014 para você. Quem já frequentou a nossa página no Facebook, que é TVJ, já acompanhou as chamadas do novo jornalismo com a contratação de Alan e Jéssica Fernandes e também a nossa programação de humor com Victor Hugo e Igor Ribeiro. Você não pode perder. E é claro, o Jornal da Jota fica por aqui. Uma ótima noite a todos vocês. Nós iremos atualizar as informações por meio da nossa página no Facebook e é claro, TVJ. Não deixem de acessar. A todos uma excelente sexta e até amanhã.